Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido-os a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 36, que diz o seguinte: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Oremos. Santo e eterno Deus, tua palavra foi lida, e a fim de expô-la com fidelidade, sabes que só conseguiremos com a iluminação e a ajuda do Teu Espírito Santo, para a Tua honra e Tua glória. Permite-nos fazê-lo em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, a igreja cristã, durante todos os tempos, viveram muitos momentos de tensão, de dificuldades, de problemas, de perseguições, que colocou os cristãos entre manter a fidelidade a Deus ou a tendência a entregar-se ao medo diante das situações difíceis e o apelo à fuga da situação. E pelo abatimento, deixarem de enfrentar as lutas da vida cristã. Na carta aos Hebreus, o autor fala de uma comunidade que está sob pressão e, portanto, sob abatimento. O autor busca fortalecer os irmãos e exortá-los a permanecerem firmes na fé. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. É por isso que sempre que se fala dela, diz o autor da carta aos Hebreus. Eu confesso que em muitas passagens eu penso que foram da lavra do apóstolo Paulo, tão parecidas são as afirmações. Mas isso não está confirmado, não. Não se sabe exatamente quem. Não se sabe nem de onde ela foi escrita. Na carta, no capítulo 13, versículo 24, tem uma leve referência, dizendo: os da Itália vos saúdam, mas não se sabe se o texto foi escrito em Roma, ou os cristãos oriundos de Roma, face à perseguição determinada sob o domínio romano. Estamos também, meus irmãos, com essa pandemia, abatidos, cansados, desanimados. E para nós também, a semelhança do que o autor da carta aos Hebreus fala a essa comunidade que está sob pressão, ele diz assim: atentem, considerem os sofrimentos de Jesus. Foram muito maiores os sofrimentos deles. Talvez aqueles cristãos estivessem questionando a Deus pela não aceitação daqueles momentos difíceis pelos quais estavam passando, perguntando por quê, quando deveriam perguntar para quê. Diante disso, o escritor exorta aqueles cristãos, e é uma exortação a nós também hoje. A primeira exortação
é nos mantermos firmes na confissão. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Está lá no capítulo 4. No capítulo 10 ele diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É Jesus que nos fez a promessa. A confissão deve ser mantida, pois é a afirmação de fé e da salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Portanto, não devemos desanimar e guardemos firmes a confissão da esperança. A segunda exortação é a exortação a uma vida de fé. Quando nossa vida vai bem, a tendência é olhar para trás e lembrar os bons momentos em que fomos felizes. O autor da carta aos Hebreus também olha para trás. Ele fala de Moisés, fala dos sacerdotes, fala da antiga aliança, fala dos heróis da fé, aqueles que, com a fé definida, com a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, marcharam para frente sempre. E no capítulo 11 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há uma promessa de Deus de um galardão, para mostrar que eles não tivessem perseverado na fé, apesar das prisões, apedrejamento e torturas. Eles não conseguiriam vencer esses momentos difíceis pelos quais passavam sem uma vida de fé. E nós hoje, meus irmãos e irmãs, não podemos esmorecer na nossa fé. Pela pandemia que nos assola e nos priva de adoração ao Senhor em sua casa, de oração lá no templo e na comunhão direta, física com os irmãos, não devemos esmorecer. O autor exorta a que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, com os olhos postos em Jesus, o autor e consumador da fé. E finalmente, o autor de Hebreus nos faz uma exortação às práticas cristãs. Ao passarmos por provações, normalmente nossa prática cristã altera-se. Ou buscamos mais a Deus e o servimos com mais fervor, ou então decaímos na fé. Em abatimento, relaxamos a nossa vida cristã. Eles estavam deixando de se reunir em virtude da oposição sofrida. E por isso que o autor exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não devemos deixar de congregar-nos. Havia entre eles uma apatia, um abatimento, um desânimo. E a vida, assim, começou a ser afetada nos seus relacionamentos. Eles foram estimulados a viver em paz uns com os outros, e lembrados da necessidade de viver em amor fraternal. Essa última prática lembrada pelo autor dos Hebreus é o louvor. Louvar a Deus quando tudo vai bem é algo automático, mas quando surge a dificuldade é que revela a nossa maturidade. Não esse louvor que se alegra com o sofrimento, mas o louvor que vê Deus acima de tudo, usando de modos às vezes misteriosos para a sua glória e nosso bem. Quantas vezes deixamos de orar com frequência? Quantas vezes abandonamos a leitura regular da Bíblia? Quantas vezes louvamos com a boca, tendo o coração cheio de tristeza? Nós também somos exortados a dar atenção às práticas cristãs. Essas práticas são o alicerce
sobre o qual se edifica a nossa vida. E eu concluo dizendo que o texto foi escrito, é muito difícil. Era um contexto de sofrimento e de abatimento, e isso parecia dirigi-los a uma certa frieza, tristeza, medo, solidão, abatimento. E o coração pastoral do escritor levou-o a redigir a carta. Aqueles irmãos precisavam ser encorajados e exortados. Precisavam ser exortados a manter firme a confissão de fé no nome do Senhor Jesus Cristo e a perseverar na identidade com Ele mesmo no sofrimento. Precisavam ser estimulados a continuar a viver pela fé. A fé em Cristo, que dá forças para a nossa caminhada, a não desprezar as práticas básicas da vida cristã. E é disso que precisamos todos nós hoje, meus amados, continuar a viver pela fé. Conta-se que no século passado, quando uma terrível seca castigava determinada região dos Estados Unidos, prejudicando a lavoura, prejudicando a economia local, o pastor da localidade convocou os fazendeiros dos arredores para juntos, no domingo, orarem pedindo chuva. Nós estamos também passando dias secos, necessitando de chuva. A verdade é que todos compareceram e na igreja repleta, o pastor começou falando sobre os milagres que eram tantos e tão belos realizados por Jesus. Depois todos se levantaram para orar por chuva. Diz que pessoas que talvez nunca tivessem orado, uniram-se no mesmo clamor: ó Senhor, manda-nos chuva. Ainda o culto não havia terminado, eis que o céu começou a se escurecer, e daí a momentos a chuva caía ante os olhos maravilhosamente deslumbrados de todos. E assim, maravilhados, todos se dirigiram para a porta. Mas a chuva era tanta, e desprevenidos como estavam, não podiam sair. Nisso, uma menininha, abrindo seu guarda-chuva, saiu triunfante para sua casa. Tinha ela a esperança segura de que choveria, já que isso ia impedir. E nessa convicção ela tinha trazido o seu guarda-chuva. Ela cria, ela tinha fé. Os demais ficaram esperando terminar a chuva. Ela sabia, aquela criança, e cria no que Jesus havia dito, e disse para nós hoje: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E naquela reunião de incrédulos, o milagre se fez por causa daquele pequenino grão de mostarda que tinha vida no coração daquela menina. Concluo, meus irmãos, com uma pergunta: há alguma identidade entre o sofrimento e o abatimento dos nossos irmãos do passado e os nossos sofrimentos e abatimentos atuais? Apesar da origem diferente, parece-me que sim. Assim, recebamos para nós hoje essas mesmas exortações feitas pelo autor da Epístola aos Hebreus. Mantenhamos firme a confissão de fé no nome de Jesus Cristo. Não cansemos de confiar e perseverar, quaisquer que sejam as circunstâncias. Falemos e hajamos como o salmista Coré, que diz: porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Atentemos para a promessa do Senhor em Isaías 57:15, quando diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar
o coração dos contritos. Lembremos de que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Continuemos, irmãos, perseverantemente a viver pela fé em Cristo Jesus. Desenvolvamos cada vez mais as práticas da vida cristã, a fim de cumprirmos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não deixemos, por motivo algum, de congregarmos de uma forma presencial ou virtual, e a contribuir, sobretudo, para o sustento da obra do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Assim, Deus nos ajude. Amém.